Olá a todos! Hoje conversaremos sobre pavimentos porosos, também conhecido como permeáveis. Esse tipo de estrutura ajuda a manter a parte da água precipitada no lote, contribuindo para evitar problemas de enchente nas áreas jusante. Então nós estamos na disciplina de obras hidráulicas, aula número 10. Os pavimentos porosos são dispositivos que infiltram a água caída sobre eles para um reservatório na camada de base, geralmente cascalho poroso. Quais são os tipos de pavimentos porosos? De infiltração e revestimento impermeável, a base dele vai ter um revestimento impermeável. De infiltração e revestimento permeável, essa água vai infiltrar no subsolo, contribuindo para a recarga dos aquíferos, de retenção e revestimento impermeável, de retenção e revestimento permeável. Aqui nós temos uma diferença entre detenção e retenção. Os tipos, aqui nós temos uma infiltração distribuída na camada da estrutura porosa e ela vai infiltrar no solo. Aqui, nesse caso, nós temos uma infiltração localizada. Então, você tem uma camada impermeável, ela vai escoar por uma canaleta, vai cair num posto de visita e aí ela vai para o compartimento de armazenamento. E esse compartimento de armazenamento vai infiltrar a água no solo. Tá? Então, aqui também vai ter a recarga do aquífero. Outros tipos são piso drenante, então a água vai drenar pelo próprio piso e aí ela vai ser armazenada numa estrutura, um reservatório que vai ser lançado para o sistema de drenagem. Então esse sistema aqui, ele é somente de retenção, tá? Ele não detém a água no solo. E por último, nós temos um impermeável, cai numa canaleta e depois ele é lançado para jusante. Ele pode ter uma estrutura aqui que mantém o fluxo de saída. Então, os pavimentos porosos ou permeáveis. Nós temos asfalto poroso, então, quando cai a precipitação ele vai absorver parte dessa precipitação. Temos concreto poroso e blocos vazados de concreto. E aí você pode plantar aqui uma grama para ajudar a infiltrar. Aqui um concreto poroso. O pavimento poroso ele é uma medida de controle de infiltração, trincheira, valas de infiltração. Promove a infiltração de todo o excesso pluvial. Portanto, o escoamento superficial direto será nulo para o período de retorno. Se eu considerar que a água vai infiltrar no solo, toda a água vai infiltrar no solo, nós não teremos o escoamento superficial direto. Você não vai ter água escoando após esse ponto. Para avaliar se é possível colocar pavimento poroso, é importante verificar a permeabilidade do solo. Se o solo for impermeável, não adianta colocar. Então, a permeabilidade do solo tem que ser maior do que 7 milímetros/hora. É importante também que o nível de água do lençol freático fique ao menos 1 metro abaixo do pavimento poroso. Então, o mínimo da diferença entre o solo e o nível de água do lençol é de 1 metro. Se o solo mantém a estrutura na presença de água, se esse solo ele mantém a estrutura dele, se ele não vai desmanchar, tá? Então, como que funciona? Eu tenho meu solo existente, é necessário colocar um filtro de gel têxtil. Aqui nós colocamos a brita, que vai funcionar como o nosso pavimento, retenção da água, a água vai ficar presa aqui na brita.
Nós temos um filtro granular, que pode ser cascalho, e aí nós colocamos o concreto poroso aqui. É importante que a água da chuva tenha baixa concentração de sedimentos, porque senão irá entupir, colmatar a superfície do solo e essa água não irá infiltrar, ela irá consequentemente escoar. E o local também precisa ter o tráfego de veículos leves sobre o pavimento. Se for tráfego pesado, aquela estrutura não vai suportar. Como é feito o pré-dimensionamento da estrutura? Então, o volume de água acumulada sobre o pavimento poroso é igual a uma constante vezes raiz do beta. O beta é um coeficiente adimensional, já mostro a fórmula dele. T é o tempo de retorno, geralmente a gente utiliza 2 anos aqui, vezes a vazão de saída dos dispositivos. O beta é a área do pavimento permeável, mais o runoff da área exógena, contribuição. O runoff ele varia de 0 até 1. A área contribuição de montante, dividido pela área do pavimento. Aqui nós temos o coeficiente de escoamento, runoff, para diversos tipos de área. Áreas verdes adotamos 0,10, telhados 0,95. A vazão de saída, QS, vai depender da saturação do solo, coeficiente de saturação do solo, e multiplicado por um coeficiente redutor, tá bom? Que ele varia de 0,1 a 0,5. E aí, por último, eu vou determinar a espessura da camada porosa. A espessura vai ser igual o volume armazenado nessa estrutura dividido por 10 vezes o N. O N é a porosidade do material suporte, que para brita é de 0,35. Em estudos anteriores foi verificado que a camada de brita ela pode variar entre 50 e 80 centímetros. Então vamos fazer um exemplo. O empreendimento será implantado na cidade de Curitiba com área total de 12 mil metros quadrados, sendo ocupado 2 mil metros pela edificação, 4 mil metros de estacionamento e uma área verde de 6 mil metros. A vazão máxima permitida para lançamento na rede pluvial na cidade de Curitiba é igual a 27 litros por segundo por hectare. A prefeitura ela exige que para os cálculos hidrológicos seja utilizado um tempo de retorno de 2 anos. Qual é a vazão lançada na rede sem a medida de controle? E qual é a vazão com a medida de controle? Será utilizado uma intensidade máxima de 90,5 milímetros por hora. Então, o coeficiente de runoff da área. O edifício será adotado um runoff de 0,8, o pavimento é 0,95, tudo que cai vai escoar, e a área verde 0,10. Irei fazer uma ponderação agora do runoff, tá? Vezes cada área deles, 2.000, 4.000 e 6.000, dividido pela área total. Encontramos um runoff de 0,5 e aí calcularemos a vazão máxima da área. A vazão máxima é uma constante para mudar de milímetro hora para milímetro segundo. Runoff nós temos, a área podemos deixar em metro quadrado. Então, a constante vezes o runoff, a intensidade vezes a área em metro quadrado. Esse 0,01 eu utilizei para passar de milímetro para metro. Então, metro vezes metro quadrado, metro cúbico. E aqui
que eu passei para segundo metro cúbico por segundo. A vazão máxima é 151 litros por segundo. Podemos utilizar também, pessoal, a fórmula de QCIA, tá? QCIA, que é a mesma, e aí só ajeitar as unidades. Qual que é a vazão permitida nesse loteamento? A vazão permitida é o que? 27 litros por segundo hectare vezes a área, que é 1,2 hectares. 32 litros por segundo. Como a vazão máxima é maior que a vazão permitida, é necessária uma medida de retenção de água no lote. O que nós iremos propor? Pavimento poroso em 50% do estacionamento. Então, daqueles 2.000 metros, 50% dele eu vou colocar pavimento poroso. Então, o pré-dimensionamento aqui do pavimento, estacionamento permeável. O runoff dele, 0,8 vezes 2.000, mais 0,95 vezes 2.000, dividido pela área. O runoff vai ser de 0,87. Vou calcular o parâmetro beta. Beta é a área de pavimento impermeável, vai ser 2.000 metros, mais o C total vezes a área total. Nosso beta é igual a 2,75. Foi feita uma análise de solo e perceberam que a permeabilidade saturada dele é de 15 milímetros hora. E por precaução será usado um redutor de 0,1. Então, qual que é a vazão de saída? 1,5 milímetros hora. Qual que é o valor acumulado sobre o solo? Aqui eu tenho o beta, o tempo de retorno e a vazão de saída. O volume acumulado é de 146,64 milímetros. E por último, o cálculo da espessura. Será utilizado brita com rugosidade de 0,35. E aí nós chegamos a uma altura de pavimento permeável de 42 centímetros de brita. Como que vai ficar o desenho disso? O solo, um filtro de geotêxtil, a brita, o filtro granular e o concreto poroso. Tá? Então aqui está os 42 centímetros que irá reservar água para ela poder ser infiltrada no solo. Tá bom? Era isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.